a ideia da palavra de hoje, que Deus tem ministrado ao meu coração, é o seguinte. Eu queria que no final dessa palavra, você se sentisse tão confortável diante desse Pai, desse Deus, e a sensação é, eu posso confiar nele tanto, que se eu tiver com medo, se tiver muito ruim lá fora, se tiver muito ruim aqui dentro de mim, eu posso estar onde ele está, porque ele vai cuidar de mim, como o pastor pregou hoje pela manhã. Como um pai, eu posso ir para o lugar onde ele está, e ele vai cuidar de mim, porque ele é um pai que se importa com cada um de nós. A verdade é que nós vivemos um tempo de crise de identidade, a gente sabe um tanto de coisa, e a gente adora a Deus de várias formas, e talvez até alguns o respeitem e o adorem como Senhor. Talvez alguns o tenham como um Papai Noel, como uma muleta ou um amuleto, como um médico, como alguém que você recorre de vez em quando. Mas talvez poucos de nós entendemos Deus como o nosso Pai, de verdade. Talvez por causa do tipo de pai que você tem ou teve, por causa da sua referência de pai. Mas eu queria não tratar da sua referência de pai, porque pode variar muito. E eu queria te convidar também, nesse tempo de reflexão, a rever aquilo que você pensa a respeito dos seus pais, e tratá-los com amor e com consideração também, e perdoá-los. Mas eu queria que você pensasse nesse Deus que é Pai, e nós somos filhos. Pode ser que entre nós aqui, e dá para ver, essa galera que está aqui atrás, por exemplo, na banda, muitos não são pais, mas todos nós somos filhos, amém? Todos nós somos filhos. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, e vou ler, está exposto ali, né? Romanos capítulo 8, de 15 a 17. Deixa eu ler como está ali, porque pode ser que a versão que eu tenho aqui está diferente. Porque diz assim, olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O verso 16, o mesmo Espírito testifica, testemunha, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, amém? O texto está dizendo assim, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não para outra vez ficar cheio de medo, cheio de temor, como antes, que a gente nem era filho. Mas nós fomos adotados por Deus. Talvez eu repita isso lá no final, mas deixa eu falar de uma vez. A ideia aqui é o seguinte, eu não sei quantos tiveram o privilégio de adotar alguém. Para esse tempo, para os romanos, se você tivesse um filho que você planejou ou não, porque de vez em quando, às vezes, a gente não planeja e vem, não é? Eu e a Priscila já estávamos na idade de Abraão e Sara e veio. Então, vem. Né? A gente estava subindo o pico da bandeira e depois Priscila passa mal, a gente vai descobrir que estava grávida. Vem. Mas isso não acontece com a adoção. A adoção você escolhe, você deseja, você planeja, você se programa e você abre o seu coração para aquilo. O que Paulo está querendo dizer é que assim, para aquela cultura, um filho natural, o pai poderia falar assim, eu não quero esse filho. E poderia rejeitar o filho, ou poderia até matar o filho. Mas para um filho adotado, não. E em várias vezes, a gente vai ler no Novo Testamento, que o filho adotado tem o mesmo direito do que o filho natural.
Está entendendo que aqui não diminui pelo fato de você ser adotado, pelo contrário, aumenta a intensidade do amor de Deus, da intenção de Deus, de falar, eu quero você, eu te escolhi. Você não veio por acaso, tipo, apareceu, mas eu te escolhi, eu quis isso, eu quis você. Então nós não somos filhos, por acaso, o texto continua, tem um negócio dentro de nós, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, há uma confirmação dentro de nós. E a gente precisa saber disso. Precisa ter certeza de que nós somos filhos, de que nós conhecemos o nosso Pai. Eu já estava preparando esse sermão, e quando nós recebemos aqui o Atoto, e fomos ouvir alguns testemunhos daquelas crianças órfãs. E não foi a primeira vez que eu ouvi a mesma expressão de um jovenzinho, quando ele diz assim, eu não conheci os meus pais. Eu não conheci os meus pais. O pastor que ministrou no retiro de adolescentes em junho, e que foi bênção demais, ele foi adotado, ele foi rejeitado pela mãe, ele falou com a gente. Muitos de nós temos uma história de vida complicada, com os pais, com os familiares, uma representação difícil. E às vezes a gente transfere isso para a nossa relação com Deus, e de repente Deus vai falar assim, olha, o boi conhece o seu dono, o outro animal conhece quem cuida dele, mas o meu povo não me conhece. Vocês não sabem que eu sou o pai de vocês. E porque a referência é tão ruim, porque não sabem, não amam o pai como deveria amar, e não se consideram filhos como deveriam considerar. Nós somos filhos, e nós temos algumas responsabilidades como os filhos. A responsabilidade de obedecer. Nós servimos a um Deus que preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer é fácil? Fala sério, claro que não. Claro que não, ninguém quer obedecer. Ninguém quer. Eu já preguei em retiro de jovens de outras igrejas, e depois de um bate-papo, fui chamado lá para um debate lá, e de repente um jovem pergunta assim, até qual idade eu preciso honrar meus pais? Eu contei até 10, respirei, falei, Senhor, não deixe o velho homem levantar, senão eu esmago esse menino. Fiquei, mas até quando? Até quando você deve obedecer? Porque a ideia dele era assim, quando eu chegar a tal idade, eu não quero mais. Eu quero cuidar das minhas coisas. Eu quero fazer o que eu bem entender. Essa é a ideia do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, do filho mais novo. Agora eu não quero, me dá aí o dinheiro que eu tenho direito aí, eu quero vazar, deixa eu cuidar da minha vida. Aqui nós temos, provavelmente entre nós, muitos adolescentes que ficam contando no dedo, olhando todo dia a data de nascimento, esperando completar a maioridade, para não ter que vir mais à igreja. Porque dizem que vem por obrigação dos pais. Eu louvo a Deus pelos pais que obrigam os filhos a virem. Fica doido para sair fora, doido para sair fora. São filhos que não querem nem honrar o pai, não está nem aí para o pai. Gente, obedecer não é fácil, de boa. Eu no grau de obediência com meus pais, e agora meu pai tem 5 anos, faleceu, minha mãe 2 anos. Eles não estão aqui para testificar, mas está cheio de irmão meu aí para testificar. Eu acho que eu não era o filho legal. Porque não é legal obedecer. Mas agora que os anos passam e chega a maturidade, eu percebo o seguinte, isso é a leitura de Provérbios. Cada um de nós que obedeceu se deu melhor do que quem não obedeceu. Sempre valeu a pena a obediência. A obediência não é um castigo, é uma prevenção. É um cuidado dos pais. Toda vez que um filho desobedece, o pai fica louco, dói por dentro. A gente sangra, a gente chora, porque a gente fala, vai dar ruim, e dá ruim. Há pouco tempo,
numa reportagem aqui do Espírito Santo, entrevisto a mãe porque a filha morreu numa balada, e a mãe fala assim, eu falei com ela muitas vezes, ela não quis mais me obedecer, depois eu cansei de falar. Nesse dia, ela pulou a janela e foi para a balada. Já não voltou viva mais. É duro obedecer? É, mas é o melhor que cada um de nós tem que fazer. Funciona isso para os nossos pais aqui? Funciona com o Pai eterno, com o Deus de toda a glória. Vale muito a pena obedecer. A obediência também não pode ser uma obediência só, só naquilo que eu quero. Exige sacrifício. Ela precisa ser intencional e ser permanente. Nós somos filhos, sim ou não? Está vindo pedreiro, hein? É ser intencional, não é obedecer um dia. Hoje eu obedeci, amanhã não vale. Precisa ser permanente, precisa ser constante, precisa, às vezes, de algum tipo de sacrifício. Quantos de nós queremos obedecer só naquilo que não nos custa nada? Ou custa o mínimo de nós? Se precisar de algum esforço a mais, de um sacrifício a mais, de caminhar mais uma milha, de pegar um sol, de uma chuva, de abrir mão de um sono. Gente, fala sério, hoje pela manhã, vim na IBD, foi um sacrifício. Eu não sei quanto a cama de vocês, mas minha cama é ciumenta. Quando eu vou levantar, ela fala comigo, fica mais, fica mais. Hoje estava aquela chuvinha, aquele tempinho fresquinho. Aí você fala, gente, quem inventou esse negócio de EBD 9 horas da manhã? Por que não marca para meio-dia isso? Aí muita gente não vem, muitos de nós não vêm. E a gente não participa. Sabe por quê? Porque a gente não está a fim de sacrificar nada. A gente quer obedecer só naquilo que não custa absolutamente nada na nossa vida. Só que o nosso exemplo de filho mesmo, Hebreus capítulo 5, verso 8, diz assim, olha, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Está falando a respeito de Jesus. Quando a gente lê em Marcos 14, 34, diz assim, que ele vai, próprio Jesus, já orando, e você vai ver o suor dele se transforma em gotas de sangue, e ele fala assim, Pai, eu sei que para o Senhor tudo é possível. Então, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quantas vezes é difícil obedecer um pai nosso, de verdade? Um pai que pede coisa simples para a gente. A gente usa sempre a expressão lavar a louça, tem gente que não lava, porque tem alguém para lavar. Mas arrumar a cama, fazer coisa simples, ir na padaria buscar um pão, dar carona para alguém, acompanhar uma irmã na escola, ficar com alguém em algum lugar, ir ao mercado, coisas simples. E às vezes a gente não consegue. O nosso exemplo de filho aqui é Jesus. Ele é o irmão mais velho. Ele não obedeceu só na hora da multiplicação dos pães, só na hora de ser ovacionado pela multidão, na hora de estar bem para lá e de ouvir de Deus, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, e ele ficou feliz da vida. O texto diz que ele obedeceu, aprendeu a obediência pelo que sofreu. E ele morreu por isso. Filipenses capítulo 2 vai dizer assim, que ele se humilhou e foi obediente até quando? Até quanto? Até a morte. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Oi? Vamos começar tudo de novo? Aqui, só uma curiosidade boa, porque eu não estava me ouvindo desde o começo. Vocês ouviram alguma coisa do começo e tudo? Alguns não ouviram, mas falando, não, vamos fazer de conta que ouviu, para não ouvir, mas o pastor repetindo os negócios aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Obediência como um ato de amor. Deus nos deu um mandamento para nós amarmos uns aos outros. E é tão interessante a palavra de Deus, pastor Marcelo, o senhor vai ficar escandalizado com o que eu vou falar aqui agora. Eu li um texto 300 vezes, citei de cor 8.213 vezes. E essa semana, preparando a mensagem, eu percebi que faltava uma letrinha, e eu errei o texto. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todas as vezes que eu citava esse texto, eu dizia assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem esse artigo, não tem essa letrinha O. O que muda? O que muda, Deus está dizendo assim, a palavra de Deus está dizendo assim: nós amamos uns aos outros, e amamos o próprio Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos, né? O amamos só. Nós amamos uns aos outros. Porque aqueles que amam são conhecidos de Deus, e Deus os conhece, são filhos de Deus. Porque Deus é amor. O verso 8 desse mesmo texto vai dizer. Então nós amamos porque Deus nos amou. Se de alguma forma a gente tem dificuldade de amar, é porque talvez a gente não percebeu o quanto que nós somos amados por Deus. Quem ama a Deus, diz o texto, verso 21, ame também os seus irmãos. Essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, aliás, lá no Despertar, lá na PIB de Vitória, alguém diz assim: quem chama Deus de Pai, não escolhe os seus irmãos. Isso é pesado, hein? Lá em casa nós somos 8 irmãos. Eu acho que cada um de nós queria trocar uns 3. Fala, meu irmão. Então tem hora que a gente fala com orgulho, né? É meu irmão. Aí o outro fala, aquele também é seu irmão. Não é não, aquele não. Mas cada um de nós somos irmãos uns dos outros. E que lindo quando a gente olha para o lado e vê essa diversidade que a gente tem na família de Deus. Irmãos, quem fazem de tudo, cada um com seus dons e talentos, a gente pode chamar de irmão, abraçar e contar junto, e cantar junto. Isso é lindo demais. Vamos continuando aqui. Não só um amor para com os filhos, mas um amor com o pai. Tem uma história que todo mundo conhece, Lucas capítulo 15, dos filhos pródigos aí, né? A história do mais novo todo mundo conhece, do mais velho também. Eles têm algo em comum em relação ao pai, e que às vezes a gente tem em relação a Deus, cada um de nós. Porque no verso 19, o filho, quando ele cai em si, ele decide voltar para os braços do pai, ele vai dizer assim: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra os céus e contra ti, então faz de mim como um empregado. A ideia do filho é assim: eu errei demais, eu era seu filho, mas eu errei demais, então agora eu não sou mais seu filho, eu quero ser o seu empregado. De vez em quando a gente está numa comunidade cristã, e a gente peca, e a gente erra, e a gente acha que a gente não é digno mais de ter Deus como pai. Então a gente prefere ser um empregado de Deus, um funcionário de Deus, e servir a Deus, e fazer as coisas para Deus, na expectativa de receber dele aquilo que a gente merece. Tudo que nós recebemos de Deus nunca foi por causa de merecimento. Desde o início sempre foi graça de Deus sobre nós.
Nunca foi por causa do nosso trabalho, nunca foi por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer. Sempre foi por causa da graça de Deus em nós. O filho mais velho fala com o pai assim, quando o pai fala, ó, filho chegou, vai rolar um churrasco aí e tal, vem participar. O filho mais velho, de jeito nenhum, eu estou chateado. Eu servi ao Senhor, e o texto diz assim, olha, eu nunca te desobedeci em nada, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, um boizinho, para poder fazer um churrasco com os meus amigos. O que o filho mais velho está dizendo assim, eu fui um empregado fiel, eu obedeci, e obedeci em tudo, então o Senhor eu tenho o direito de receber alguma coisa do Senhor. O Senhor teria a obrigação de me dar alguma coisa de vez em quando, e o Senhor não me deu. Entre nós aqui, só entre nós, quantos de nós, como filhos, às vezes nunca nem obedecemos aos pais, e achamos que eles têm o direito e a obrigação de nos dar as coisas? Na minha época não tinha esse negócio de smartphone, a gente já exigia as coisas dos pais. Meu pai nunca pôde dar. Até o carrinho a Kombi, que entregava pão lá em casa, naquela época, lá 1800 e pouco, vinha a Kombi, minha mãe às vezes deixava a coisa assim, a sacolinha de pano lá, esqueci o nome agora, lá no portão, o padeiro vinha, colocava o pão lá, às vezes colocava o leite, parece coisa de filme, aqueles filmes preto e branco, vocês já assistiram? Aí colocava lá, depois minha mãe ia e recolhia aquilo. Quando acontecia da gente ir lá e ver a Kombi, que estava cheia de outras coisas, a gente falava, compra aquilo, pai. E pai falava assim, na boa com a gente, aquilo não é para vender, é para os filhos dele, do cara da Kombi. E a gente ficava doido para ser filho do dono da Kombi, porque tinha direito a tudo aquilo. Gente, de boa, isso nunca frustrou a gente como filho, nenhum de nós. Nós tínhamos o básico. Fruta, a gente comia se adoecesse. Então, quando você estava com 41 graus de febre, você tinha direito a pedir alguma coisa, então vamos dar uma maçã para ele, alguma coisa assim. Sem febre, era o que tinha, é pão com manteiga, e é isso, e é isso. Hoje nós estamos cheios de filhos rebeldes para todo lugar, que nem fazem por merecer, e já querem receber tudo na hora. Uma ingratidão que solta os muros. Filhos que nunca perceberam quantas noites os pais ficaram acordados, para que eles pudessem dormir em paz. Filhos que enquanto estavam chorando no canto, os pais estavam chorando em outro, só para o filho não perceber que o pai estava muito triste com a dor do filho, enquanto o pai estava em oração pedindo a Deus que curasse o filho, ou que passasse a dor do filho para si mesmo. Quantos pais já fizeram isso? Fala, pai, Deus, deixa eu sentir isso, tira essa dor do meu filho, deixa eu sentir isso. Caminhando para o final, às vezes a gente trata Deus somente como o nosso patrão, e não entende que Ele é o nosso Pai. E quando a gente não entende que Deus é o nosso Pai, a gente não sabe perceber que tudo que Ele tem está disponível a cada um de nós. Tudo que Ele tem está disponível a cada um de nós. E Ele não vai nos dar só quando a gente merecer, ou quando a gente fizer por isso ou por aquilo. Filhos que entendem que Deus é o Pai, são filhos ensináveis, são filhos maduros que entendem a repreensão. Se tem um lance de ser filho que às vezes machuca a gente, não é só o lance de ter que obedecer, é a questão de ser repreendido. Um texto que agora lendo Jeremias, saltou aos olhos e muito lindo, diz assim, acaso não é Israel o meu filho querido? Diz o Senhor, tenho de castigá-lo muitas vezes. Lembrei de mim, na minha história. Deus dizendo assim, eu tenho que castigá-lo muitas vezes, mas mesmo assim o amo. E o meu coração anseia por ele. E ainda eu vou esperar, porque eu quero que a minha misericórdia seja dada a ele.
O meu coração anseia por ele e dele certamente terei misericórdia. Eu acho louco isso, Deus falando, eu disciplino esse povo, ele erra, eu corrijo, eu castigo, e tem hora que eu fico irado, mas ele diz assim, eu amo esse povo, eu amo você, Pedro, eu amo esse povo, embora eu tenha que bater nele todinho, mas eu amo, é meu filho, e meu coração anseia, e a minha misericórdia será derramada sobre ele. Em Hebreus a gente vai ler que Deus castiga aquele a quem ele ama, a quem ele ama. Eu não anotei o texto aqui, mas li hoje em Provérbios, um versículo que diz assim, aquele que tira do seu filho a vara, é porque não ama o seu filho. Mas todo pai que ama o seu filho, corrige o seu filho. Não estou falando para bater não, tá, irmãos? Eu estou dizendo o seguinte, que o filho que não é corrigido, ele não é amado. Nós já saímos, um tempo atrás, com a galera aí, e mais de uma vez eu vi isso. Alguns jovens que consideravam livres demais, mas ficavam com uma certa inveja, quando já à tarde da noite, alguns que estavam na roda ali recebiam a ligação do pai, pai, não, estou indo, mãe, já vou daqui a pouco, só mais meia horinha. E essa jovem falou assim, meus pais não preocupam com isso, não mandam mensagem nem nada. E ela falou isso com a dor no coração, porque ela, em outras palavras, ela queria dizer assim, meus pais não estão nem aí para mim, não importa a hora que eu chego. Eu já fui visitar jovens, quando eu toquei no apartamento, os pais não sabiam nem se o filho tinha dormido em casa. Porque nunca passou pela correção, nunca passou pelo cuidado, e talvez nunca tenha sido amado de verdade. Quando Deus te corrigir, perceba que Ele não quer te punir, Ele só está dizendo assim, eu te amo, e só quero que você se dê bem. Eu estou te castigando para você amadurecer, para você se dar bem. Nós somos amados por Deus de uma maneira extraordinária, de uma maneira extraordinária. Não sei quantos já ouviram ou já viram um videozinho antigo, que a gente, no YouTube e tudo, com aquela música do Juliano Som, que fala assim, vai valer a pena. E tem um senhor, e filma esse senhor, e ele cuida de uma linha de trem, e de uma ponte levadiça, daquela ponte móvel, que tinha que levantar para o navio passar, e tinha que abaixar para o trem passar. E de repente ele percebe que o filho dele corre para onde fica a engrenagem da ponte. E o trem está vindo. E o trem está vindo. E ele não consegue gritar para o filho. E grita e o filho não ouve. E não sabe, não tem ninguém perto. E ele fica assim, se vai socorrer o filho ou se vai descer a ponte para o trem passar. E vai filmando os passageiros dentro do trem. A mãe brincando com o filho. O pai abraçando o outro filho, irmãos se abraçando, o avô e a avó, e aquele homem fica assim, e agora eu salvo meu filho? E todo esse trem, todo mundo que está nesse trem morre, ou meu filho morre, e todo mundo é salvo. Quando você lê alguns comentários, no vídeo que eu assisti, por exemplo, alguém estava dizendo assim, eu não pensaria duas vezes em salvar o meu filho. Teve uma época, durante toda a eternidade, o Deus Emanuel esteve com Jesus, o seu filho, nunca se separaram. Mas Marcos capítulo 15, verso 34 diz que Jesus bradou em alta voz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Vocês entendem a força disso? Você que não tem filho, pensa se fosse salvar os seus pais. Você salvaria os seus pais, ou alguém que você ama, ou deixaria morrer em função de uma galera maior? Qual seria a sua decisão? Mas na cruz, Jesus está dizendo assim, naquele dia,
o Pai permitiu que eu morresse, para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Sabe quando Deus deu as costas para o Filho, foi para salvar você, Mariana, foi para salvar você, Helena, foi você também, foi você, Lelê, foi você, André. Enquanto Jesus estava dizendo, por que me desamparaste? Deus estava olhando de costas para Jesus e olhando para você. Enquanto o filho dele era esmagado, morto numa cruz, sangrava. E ele não salvou o filho dele, porque ele poderia fazer todas as coisas, só para que você pudesse ser salvo. Você entende o quanto você é amado? Sabe, enquanto Deus estava de costas para Jesus, e de meio-dia até as 3 da tarde, tudo se transformou em trevas, porque o próprio Deus, que é luz, não queria ver o que estava acontecendo. Enquanto ele deu as costas para Jesus e abandonou Jesus, ele olhou para mim e para você, dizendo assim, eu te amo o suficiente para deixar meu filho morrer em seu lugar. E você está preocupado se ele vai te dar mais alguma coisa? Paulo responde isso em Romanos 8,32, ele diz assim, mas aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará, juntamente com ele, de forma gratuita, todas as coisas? Eu não deixaria meu filho morrer, eu ia salvar meu filho. Deus está dizendo assim para aquele filho que eu disse do alto céu, o meu filho que me dá prazer, o meu filho que foi obediente até a morte, o meu filho que sofreu, o meu filho que foi humilhado, o meu filho que eu deveria trazer para junto de mim, eu deixei morrer só para que você pudesse viver, só para que eu pudesse viver. Eu não posso duvidar que Deus me ama, sabe por quê? Porque Ele prova o seu amor para comigo, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo eu pecador, não merecia e não mereço. Toda vez que eu lembro disso, eu percebo que eu sou amado por Deus, querido por Deus. Deus nos ama de uma forma tremenda e extraordinária. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A última coisa, você precisa saber quem você é, porque o diabo quer confundir a sua cabeça, e quer que você ande pelos seus sentimentos, pelas posses que você tem, pela sua inteligência, pelo seu próprio coração. Ele quis fazer isso com Jesus. Mateus 4, o diabo fala assim com Jesus, se você é o Filho de Deus, ele vai questionar a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e Jesus vai dizer assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois adiante, ele vai dizer assim, ele leva Jesus no lugar mais alto do templo e fala assim, se você é filho de Deus, de novo pergunta, se você é filho de Deus, solte daqui. E ele cita o Salmo 91, verso 11 e 12, e diz assim, porque dará ordem aos seus anjos, e eles vão cuidar de você e te segurar pelas mãos, e não vou deixar que seu pé tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus responde assim, olha, não faça prova do Senhor seu Deus. Jesus não falou assim, eu sou filho de Deus, vou fazer isso. Jesus quis dizer assim, eu sei quem eu sou e eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Efésios capítulo 1 e o capítulo 2 vai dizer um tanto de coisa a nosso respeito. Antes, porém, eu quero citar 2 textos para vocês aqui, que vocês conhecem também. Nem todos são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós podemos ser amigos de Deus, amigos da igreja, amigos de irmão da igreja, mas a palavra de Deus diz em João 1, verso 2, diz assim, ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, com grande amor nos tem amado o Pai, de sermos chamados filhos de Deus,
E de fato nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem assistiu o filme aí, Mais Que Vencedores, vai ver quando uma senhora pega aquela adolescente corredora e numa palavra de motivação, de incentivo, para melhorar a autoestima dela, fala com ela assim: leia Efésios capítulo 1 e capítulo 2. E eu te convido, não lê agora, mas faça isso em casa e anote. E ela fala assim: anote tudo ali que você é em Cristo Jesus. Anote tudo. Você tem dúvida daquilo que você é? Então anote. O verso 3 diz que você é abençoado, o 4 diz que você é escolhido, o 5 diz que você é adotado, o 7 diz que você foi redimido e perdoado, o 13 diz que você foi selado pelo Espírito Santo. O capítulo 2 diz, no verso 4, que você é amado por Deus. O verso 8 diz que você é salvo pela graça, sois salvos. E estão vendendo, vós é dom de Deus, não é? O verso 19 diz que você é concidadãos dos santos, membro da família de Deus. Você não é mais órfão. Aleluia. É um negócio que era para eu ter falado no começo, eu esqueci. Vou falar aqui agora, a banda pode vir. Onde com o Pedro. Irmãos, eu não sei quantos têm noção de família, ou de família grande. A Duda está tendo, quase. A Duda é uma bênção, ela e o Caio. Deus abençoe vocês. Mas quando eu falo em amar a Deus e reconhecer a Deus e não tratar Deus só como um patrão, mas como um pai, a gente fica querendo agradar o nosso pai, deixar o nosso pai feliz. O que deixa Deus feliz? Nós tivemos um congresso aqui esse final de semana. Nós rimos e nós choramos. Não dá para eu contar aqui, eu teria que gastar muito tempo, ia sair fora do assunto. Eu sei que muitos irmãos não puderam vir. Mas você sabe o que é você estar sentado à mesa e estar sendo servido o pão de Deus, o vinho de Deus, e você olha para o final da mesa, e você vê Deus lá, e Ele não diz nada, mas você percebe que Ele está sorrindo, só porque Ele percebe os filhos assentados à mesa. Nicinha está lá na galeria, Alberto, deve ter mais irmão meu aqui. Quando a gente juntava em família, lá na casa dos meus pais, nós éramos mais ou menos 35. Todas as vezes que meu pai ia orar, todas as vezes, desde quando nós éramos apenas 2, 4, 6, 8, 16, todas as vezes, ele agradecia, ele olhava para todo mundo e falava assim: é muito bom ver todos os filhos aqui. É muito bom ver todos os filhos aqui. Os olhos dele brilhavam só porque os filhos estavam ali. Eu não sei quantas vezes você pensou em vir a este lugar, não por sua causa, mas só porque você queria ver o olho de Deus brilhando. Só porque isso deixaria o coração do pai feliz, porque o filho voltou. Porque o outro filho está aqui. Porque nós não somos mais órfãos. O Salmo 68, verso 5 diz que Deus é pai de órfãos e cuidador das viúvas. Quantas vezes, de verdade, você falou: eu estou ali por causa do meu pai? O Pedro vai cantar uma canção agora, que é o texto bíblico que a gente leu. E eu queria dar oportunidade, fazer dois tipos de convite. Um, para aquele ou para aquela que está entre nós há muito tempo, e que Deus é tudo para você, de menos nunca foi seu pai, porque você não recebeu o filho. Só tem jeito de se enquadrar nessa categoria de filho quando a gente recebe o filho. E é tão interessante porque João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Unigênito é o que, irmãos? Único. Em Hebreus fala que Jesus é o primogênito. A família de Deus cresceu. Ele era único. Ele se torna o primogênito.
o nosso irmão maior, o primeiro, e que chama todos nós à mesa.